Seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na Alachá Yud Zayin, 17ª Alachá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Beshabat sheino purim mutarim letaltel et a É permitido movimentar, carregar a Megillah no Shabat. A Megillah não é chamada de mukse. Mukse é uma das famosas alachot de Shabbat, são coisas que não podem ser movimentadas ou carregadas durante o Shabbat. Temos vários tipos diferentes de mukse, muitos deles são ligados, por exemplo, a proibições no Shabbat, como uma caneta, por exemplo. Já que é proibido escrever no Shabbat, assim também é proibido mexer a caneta sem motivo. Em determinadas situações é permitido, mas de qualquer jeito, fala que a Megillah não é considerada mukse no Shabbat, porque é como qualquer outro livro que é permitido ler. Embora quando Purim cai em Shabbat, existe um certo decreto de Rabbanan de não mexer na Megillah no Shabbat, a gente não vai entrar aqui no caso por quê, mas um Shabbat normal, que não é Purim, não tem problema de movimentar a Megillah. Mikol Makom, Im Chal Purim Bayom Arishon, se Purim cai no domingo, ou seja, Purim vai ser no sábado à noite. אין להביא בשבת את המקלע לבית הכנסת, ואפילו בעיר שהיא מתוקנת בעירובין, משום דאבי מכין משבת לחול. Caso Purim caia no sábado à noite, fala o Kitzur Shulchan Aruch, é proibido no Shabat de tarde levar a Megillah para a sinagoga, porque na hora que você leva a Megillah para a sinagoga no Shabat, você não tem nenhuma intenção de ler essa Megillah no próprio Shabat. Você tem intenção de Motzei Shabat, ouvir a Megillah e ler, acompanhar a leitura da Megillah com a sua Megillah própria. Então você está fazendo no Shabat um ato, você está se esforçando, mesmo que é um esforço mínimo de carregar um livro, não é um esforço físico que é muito difícil, mas é um esforço, você está fazendo um trabalho no Shabat para domingo, para sábado à noite, para um dia que não é Shabat. Isso é chamado de Achanam Shabbat Lechol. Você está preparando, você está se esforçando no Shabat para algo que vai ser feito somente depois do Shabat, e isso é proibido. No Shabat nós podemos somente fazer trabalhos, esforços ligados ao Shabat em si. Então você quer colocar a mesa de Shabat, mesmo que é muito esforço, às vezes é uma mesa muito grande, muitos pratos, não tem problema nenhum, porque isso é para o próprio Shabat. Mas fazer qualquer tipo de esforço no Shabat para Motzei Shabat é proibido. Daqui também vem o costume de não dobrar o talit no Shabat. Não se dobra o talit no Shabat, porque na hora que você dobra ele bonitinho e guarda, a sua intenção é dobrar ele para usar amanhã, no dia seguinte, no domingo. Então muita gente costuma não dobrar o talit no Shabat. Quando chegar nas alachot de Shabbat, a gente vê um pouquinho mais sobre essa alachá, mas de qualquer jeito, fala que Shulchan Aruch, já que eu só pretendo ler a Megillah no Motzei Shabbat, não pretendo ler a Megillah durante o Shabbat, então eu não posso levar ela para a sinagoga em Shabbat para usar ela Motzei Shabbat. Alachá Yudchet. ציבור שאין להם שליח ציבור שיכול לקרות את המגילה עם הטעמים כראוי, יכול לקרות גם בלא טעמים, רק שיקרא את התיבות כראוי, שלא ישתנה העניין. O que acontece se não tem ninguém na sinagoga que sabe ler a Megillah? Isso é pouco comum hoje em dia, muita gente sabe ler em todas as sinagogas, é possível ir de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, a gente sempre acha alguém que pode ler, mas tem aqui uma alachá muito interessante que vale a pena conhecer esse conceito. O que acontece se não tem ninguém que sabe ler? Ninguém sabe ler a Megillah direito, com nigun, com ritmo, de forma como se lê geralmente. É permitido ler a Megillah sem o nigun, sem o que é chamado de teamim, aqueles sonzinhos que sobe e desce, o ritmo que se dá para a leitura da Megillah. Ou seja, o principal da leitura é ler as palavras, é contar a história. Embora os teamim, esse ritmo, ele também tem um sentido, ele tem um significado por trás, ele não é obrigatório. Então, caso não tenha ninguém que saiba ler dessa forma, qualquer um pode ler, contanto que ele leia as palavras como se deve, que ele não mude o assunto. Tem muitas palavras que você lê, se você lê da forma errada, você está mudando o sentido da frase. Então, se não tem ninguém que sabe ler com teamim, qualquer um pode ler, contanto que ele leia as palavras corretamente. Por exemplo, ele traz aqui, Shem karabim kom Mordechai Yoshev Yashav, ou במקום והמן נופל נפל וכדומה, אפילו בדיעבד אינו יוצא. Por exemplo, está escrito no passuco, Mordechai Yoshev Beshar HaMelech. Mordechai está sentado no presente. Se a pessoa lê Yashav, se alguém que está lendo ele lê no passado, Yashav, sentou, ou com relação a Aman, está escrito Ve'aman Nofel, que Aman está caindo. É como se fosse no gerúndio, quer dizer, um presente que está acontecendo o tempo todo. Se trocar o Nofel por Nafal, por
passado e a man caiu, a mitzvah não é cumprida. Então, quem vai ler tem que ler direito para tomar muito cuidado para não mudar o sentido das palavras. Tem muitas palavras em hebraico que às vezes a gente nem percebe, mas uma mudança pequena muda completamente o sentido da palavra. Por exemplo, temos ali em hebraico a palavra amá. Aleph, Mem, Rei. Às vezes na Torá a gente encontra no Humash, que tem os pontinhos, a gente encontra que a palavra amá tem um pontinho dentro da letra e às vezes não tem. Por quê? Qual a diferença entre esses dois? Cada um significa algo diferente. A palavra amar tem dois sentidos, tem dois significados. Pode ser amar é um tipo de medida, em torno de 50 centímetros, e a palavra amar também significa escrava. É a mesma palavra, são as mesmas letras, só que a entonação muda completamente o sentido da palavra. Por isso, quem lê na Torá tem que tomar muito cuidado no modo como ele está lendo. Tem um outro caso famoso também. Tem Am Yisrael no Egito, eles construíram uma cidade chamada de Ramsés. E quando eles foram embora do Egito, está escrito que eles saíram da cidade de Ramsés e foram embora. Agora, a cidade de Ramsés era uma cidade central, era uma das capitais do Egito. E o povo judeu, como escravo, não morava na capital, eles moravam numa cidade da periferia, um pouco mais afastado. No Egito, então, tinham duas cidades, uma que se chamava Ramsés, que é onde o povo judeu estava, e uma que se chamava Ramsés, com um Ain no meio. Então, quem está lendo na Torá, se ele não prestar atenção em cada letra e letra que ele lê, muitas vezes ele pode mudar o sentido da palavra, ele vai estar contando a história de forma errada. Ele vai estar falando que o povo judeu saiu da cidade de Ramsés, quando na verdade eles saíram de outra cidade, chamada somente Ramsés. Por isso deve-se tomar muito cuidado com a leitura tanto da Torá quanto a leitura da Megillah, para que nenhuma palavra seja mudada, porque quando você muda uma palavra, você pode mudar completamente o sentido da frase. E aí a história está errada, consequentemente não se cumpriu a mitzvah. ויכולים לעשות במגילה נקודות וטעמים שיקרא כעוגן, כיוון שהיא שעת הדחק. ואחר דפי ממה שיקרא אחד מתוך חומש בלחש. Já vamos ver por quê? Fala o Ketzur Shulchan Aruch o seguinte, no caso da Megillah também, caso não tenha ninguém que saiba ler, é permitido colocar pontinhos na Megillah, e os teamim, os sinais da música da Megillah também é permitido, para que a pessoa leia corretamente. No Sefer Torah é proibido, no Sefer Torah não tem permissão de se colocar pontinhos nas letras, porém na Megillah é permitido. Por que no Sefer Torah não pode ter pontinhos? É uma pergunta famosa, olha, seria muito mais fácil o Bar Mitzvah se tivessem pontinhos na Torá, você conseguia ler muito mais fácil. Por que a Torá não tem pontinhos? Então, Beit Yosef traz algo interessante que aparece na Gemara. A gente encontra na Gemara que a Torá pode ser lida de duas formas, chamada de Em la Masoret e Em la Mikra. A Torá tem o modo como ela foi escrita e o modo como ela foi lida. Tem muitas palavras em hebraico, já que em hebraico os pontinhos representam as vogais, nem sempre fazem parte da palavra. Se você mudar as vogais, você pode mudar a palavra. Mudando as vogais com uma palavra nova, você muda o sentido do pasuk. Isso significa o seguinte... Isso significa que tem muitas palavras na Torá que elas são escritas de uma forma que elas têm duplo sentido. Dependendo como lê, você vai ter uma explicação diferente para o pasuk. Então fala o Beit Yosef, o Shulchan Aruch, que se eu colocasse pontinhos na Torá, eu estaria limitando a compreensão dos psukim. Eu estaria limitando a intenção da Torá. Então na Torá é proibido colocar pontinhos. Porém, na Megillah, já que a Megillah não tem o mesmo nível da Torá, não tem o mesmo nível do Humash, que foi escrito por Moshe Rabbeinu, a Megillah é bem posterior, então nela, caso seja necessário, é permitido colocar pontinhos. Já o Mordechai Eliyahu fala que mesmo na Megillah não se deve colocar pontinhos, e caso tenha pontinhos, não se faz brachá. De qualquer jeito, fala pra gente que Ketzur Shulchan Aruch é permitido, assim, é permitido na Megillah colocar pontinhos, caso seja necessário, e isso é melhor do que outra opção. Quando não tem pontinhos e ninguém sabe ler, temos duas opções, ou colocar pontinhos, ou alguém ficar lendo baixo do lado da pessoa que está lendo, e esse que lê baixo, ele lê de um Humash, ele fala baixo para o Balcoré, para aquele que vai ler as palavras como devem ser lidas, e aquele que está lendo na Megillah, ele lê alto, ele fala isso alto. Por que isso daqui não é bom? É melhor colocar pontinhos na Megillah do que ler dessa forma. É melhor colocar pontinhos do que tem alguém do lado lendo de um Humash. Por quê?
דכיוון שזה הקורא מתוך החומש, אפילו קורא בלחש אינו יכול לכוון דעתו שישמע משליח ציבור, ונמצא שקרא רק מתוך החומש ואינו יוצא, ואם אירע כך צריך לחזור לשומע מתוך מגילה כשרה. Qual o problema? O problema é que essa pessoa que está lendo do Humash, ele vai lendo do Humash baixinho, para a pessoa que vai ler da Megillah, que está sem pontinhos, para ajudar ele a saber as palavras corretas, como lerem elas, mas a pessoa que está lendo do Humash, ele não está prestando atenção na pessoa que está lendo da Megillah, então, porque ele tem que prestar atenção nos próximos psukim que ele vai ler. Então, no fim, ele não vai ter ouvido a Megillah. Embora ele estava lá e tinha alguém lendo a Megillah do lado dele, ou seja, no ouvido dele entrou o som, entrou a voz, mas ele não estava prestando atenção. Ele não estava ouvindo a leitura do Baal Koré, porque ele estava pensando nas próximas palavras que ele tinha que ler e falar. Por isso ele não vai cumprir a mitzvah de Megillah. E se ele não cumprir, ele vai ter que ouvir a Megillah de alguém lendo de uma Megillah Ksherá. E a gente está tratando num caso em que não tem quem saiba ler. Então, nessa situação, a pessoa que vai passar para frente as palavras, ele não vai conseguir cumprir a mitzvah. Então, nesse caso, eu falo que Kitzur Shulchan Aruch é melhor que se coloque pontinhos na própria Megillah.